Fala meu povo, beleza? Eu sou o Vini e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês como que eu crio as baratas dúbias. Eu tô vindo aqui do futuro, pelo menos nesse vídeo aqui eu tô gravando em dois tempos, e eu vim para falar para vocês que faltou uma informação que eu deixei de passar, que é o quê? Toda criação que a gente faz para aumentar a quantidade, é interessante a gente dividir ela por tamanho, tá? Na minha criação, eu não tenho esse costume, eu deixo tudo junto e elas vão crescendo aos poucos. Mas se você quer ter um sucesso ainda maior na sua criação de barata dúbia, é interessante a gente estar fazendo essa separação para não ter tanta competição assim entre filhotes e adultos. Então, o vídeo vai ser esse, eu espero que vocês curtam e bora lá! Para a gente começar o vídeo, eu vou mostrar então o que você vai estar utilizando para criar suas baratas, que no caso é isso daqui. Eu, pelo menos, utilizei uma caixa organizadora de cerca de 50 litros, então ela é relativamente grandinha, e nela você tem que fazer uma coisa muito importante, que é o quê? Isto daqui, ó. Precisa ter uma saída de ar, uma ventilação boa, para que os animais que estejam aqui dentro consigam respirar e não fungar, não acontecer nada de desenvolver algum tipo de patógeno ali dentro. Porque se uma barata morre, provavelmente vai fungar, vai apodrecer e vai fazer aquela nojeira e não é legal. Então, de caixa ou de terrário, eu utilizo essa caixa organizadora de 50 litros. Você consegue ter um resultado bem bacana com isso daqui só. Mostrando a parte de dentro agora, ela é bem simples, a parte da ornamentação. Basicamente, tu vai só colocar bandejas de ovos assim, ó, aquelas bandejonas grandona. Entre elas, você coloca um pedacinho de papelão. Esse pedacinho de papelão serve para que tenha espaço entre elas e elas não se encaixam, ó, para as baratas ficarem no meio colonizando tranquilamente. Tem gente que gosta de deixar alguma coisinha com água no cantinho ou aonde for. Eu particularmente não gosto, tá? Tem alguns motivos para isso. O primeiro é que, ó, essa paradinha aqui é todo fezes. Dependendo se pega muita umidade, pode pegar e estragar o ambiente dela, pode fungar, acontecer coisa do gênero. E eu particularmente não gosto. Prefiro usar os alimentos como fonte de água natural. E isso acaba deixando a caixa bem mais limpinha, bem mais conservada, por assim dizer. Sobre as baratas, vou mostrar para vocês algumas diferenças, tá? Ó, aqui temos 3 escalas no geral. Temos os machos, que são esses aqui com asas, então sim, os machos têm asas. Tem as fêmeas, ó, aqui é uma fêmea, mas ela tá bem feinha, deixa eu pegar uma maiorzinha para vocês verem. Ó, certo. Tem as fêmeas, que no caso são essas grandonas, essas aqui, ó, com uma coloração mais alaranjada. E tem as ninfas. As ninfas são essas aqui, ó, que ainda não tem a coloração laranja. Mas assim, mesmo em estágio de ninfa, que no caso é o filhote da barata, você consegue identificar se é macho ou fêmea, tá? Essa daqui, por exemplo, a imagem vai ficar um pouquinho tremida, mas é um macho. Dá pra gente ver nessas duas placas aqui da frente, ó, que elas são mais alongadas. Então essa daqui é um macho e a fêmea, pode ver que ela é bem mais simétrica. Então até as ninfas a gente consegue estar fazendo essa distinção, né? Então o que é macho e o que é fêmea. Mas quando elas nascem é desse tamanhozinho aqui. É bem pequenininho, cara, parece um tatuzinho de jardim. Então isso leva ao assunto do seu ciclo. O ciclo de vida das baratas dúbias é bem longo, tá? Por ser considerado inseto, eu acho longo. É cerca de 6 meses para ela chegar na fase adulta, tá? Então 6 meses para ela
criar asa, se for macho ou se for fêmea, pegar essa coloração laranja bem bonita. Mas em termos de vida útil das baratas, é cerca de 1 a 2 anos. Então olha o tanto que tem aqui, ó. Tudo oriunda da minha criação. Essa caixa é uma das que eu tenho aqui. Eu tenho duas, por conta que eu acabei dividindo no meio essa colônia. Então aqui na frente não tem tanta coisa assim, porque elas gostam de ficar mais no fundo, que é escondidinho. Então chega a estar pesada essa bandeja, tá? Falando sobre a parte da alimentação, aqui em casa a principal fonte de alimentação é essa, cenoura. Eu percebi que ela tem uma tendência de ter uma seletividade alimentar. Aqui, se eu pego e coloco cenoura, forma aquele formigueiro e elas amam cenoura. Eu até recomendo você estar utilizando cenoura porque ela não estraga rápido com o tempo. Então, se você tem uma colônia pequena e coloca uma quantidade X de cenoura e você não tem barato o suficiente para estar comendo tudo, para estar consumindo rápido, cara, ela vai durar, vai ter uma vida útil maior, evitando que estrague também o terrário seu. Tava ralando aqui a cenoura, lembrei de uma dica que pelo menos aqui eu gosto de fazer. É isso, ralar a cenoura, tá? Falei que eu ia ralar, mas não falei o porquê que eu gosto. Eu gosto de ralar a cenoura assim, porque fica esses pedacinhos pequenininhos. Então, se tiver ninfa bem filhote, elas conseguem pegar, sei lá, um fragmentinho desse tamanho, ó. Não sei se vai dar pra ver muito bem, mas um pedacinho desse tamanhozinho e comer. Pega, leva embora e come. Do que você pegar e cortar em rodelas, vocês vão ver. Elas formam um formigueiro, elas sobem em cima tudo e, querendo ou não, as ninfas, que é os filhotinhos, acabam não comendo, de maneira que vai suprir a necessidade delas de crescimento, tá? Então você pode ter uns animais, umas baratas que demora muito mais para crescer. Aí, ó, tá tudo raladinho, bonitinho. Agora é só despejar um pouquinho. Eu gosto de deixar esse espaço para fazer de área de alimentação. Então aqui não tem contato com as caixas, elas não pegam umidade e tal. É que eu tô sem outro tipo de alimentação agora, tá? No caso, alimentos úmidos. Eu ia estar tentando mostrar para vocês a preferência, mas você vai ver que elas têm preferência só de colocar aqui a cenoura, que vem o cheiro e, cara, atrai muitas baratas. Essa daqui é a primeira caixa. Eu vou pegar a outra, colocar aqui do ladinho também e mostrar para vocês como que tá ela e fazer a alimentação, que no caso colocar essa cenourinha para elas. Essa daqui é a outra caixa. Olha só. É que nessa eu não mexi, então as baratas já estão mais assanhadas. Acabei de colocar e ó, um mundaréu de baratinha que já veio. Olha só que coisa linda. Pra quem gosta de criação, a gente vê um negócio desse e fica feliz, porque é uma fartura, né? Bem bonitão. E olha como que a galera vem com força, cara. Então tem essa seletividade sim, na minha opinião. Se eu coloco uma folha verde, cara, não tem a mesma aceitação igual a cenourinha. Tanto a cenoura quanto a ração de pintinho. A tendência é chamar bastante as baratas. Alimentos que tem cheiro, cara, é a melhor coisa. Aqui, se não me engano, tem até um pouco mais barata do que a outra caixa. Vamos ver. Deixa eu abrir bem devagarzinho para não assustar as que já estão ali. Ó, viu? A galera tá tudo ali no fundo, porque eu mexi também, então não ajudou muito não. Mas olha o tanto de barata que temos aqui. Mas no geral é isso. Para você criar barata dúbia é bem simples, é só seguir esses padrões que eu passei para você. Só retomando, o primeiro é esse, uma caixa organizadora.
com abrigo, uma alimentaçãozinha balanceada de legumes, igual cenoura, alguns tipos de folha, etc. E também paciência, por conta que para atingir a maturidade vai um tempo. E esse tempo vai depender do tamanho que você está pegando sua barata. Mas é em média aí 3 meses, 4 meses. Vai variar da onde você vai estar comprando, tá? As fêmeas ficam gravidinhas também. Eu não lembro o tempo de gestação ao todo, mas se eu não me engano é a cada 30 dias, 60 dias elas dão filhotes. E olha o que eu falei pra vocês, como que é importante a gente cortar em tirinha. Imagina os filhotes se eu corto em rodela, como que pega nisso daí? Olha o tanto de barata que tem. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva aqui no meu canal que vai estar me ajudando bastante. E escreve o que você achou. Se eu te ajudei, olha só. Se eu te ajudei, se você vai começar a criar barata agora. E te vejo na próxima. Valeu!